O assunto, estiagem que já chega à seca com prejuízos garantidos, instalados nas lavouras. Já temos aí uma grande quantidade nesse percentual das lavouras que a chuva pode chegar a qualquer momento que já não vai reverter mais o prejuízo causado. Mas existem alguns direitos, algumas ações que o produtor precisa adotar ao longo de todo um processo para chegar lá adiante e saber o que é que ele pode fazer. Ao meu lado, o advogado Leandro Amaral, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Leandro, a gente às vezes fica pensando que é só seguro, mas não é bem assim não, né? Numa situação como essa que a gente está vivendo, o que é? Tem alguns benefícios, tem alguns direitos para o produtor? Fabélia, isso que você está me perguntando é o que a maioria dos produtores perguntam quando se deparam com um problema nesse sentido. É patente na nossa região, nós estamos vivenciando agora um período prolongado, severo de estiagem, vai afetar a vida financeira dos produtores rurais, os agricultores. Isso é fato. Isso é fato, é notório. Mas o que acontece? O produtor, o agricultor, antes de saber se ele realmente tem algum direito nessas situações de frustração de safra em decorrência de problemas climáticos, ele precisa se preocupar em praticar algumas condutas para que então, no final da sua colheita, quando ele vê o resultado, e caso realmente houver uma frustração parcial ou até total, ele possa já estar resguardado e cercado de algumas situações. Então, o que acontece? A gente vê, na maioria das vezes, a imprensa falando da estiagem, e ninguém fala que existem direitos. Mas que antes dos direitos, o produtor ele tem que seguir alguns caminhos que eu até enumerei em 5 para ficar fácil para esclarecer para esse pessoal, para os produtores, para essa classe. O que acontece? Verificando que nós estamos passando essa estiagem, ele deve, produtor, se cercar, num primeiro momento, de documentos que comprovem essa seca. Por exemplo, pegando planilhas climáticas, tirando fotos da lavoura, fazendo laudos pluviométricos. Você falou da questão do pluviômetro aqui. O produtor, costumeiramente, ele já tem lá o hábito de fazer o registro. Esse que ele tem o manual dele, sem nenhum documento oficial, esse já serve para ele juntar? Ele pode juntar tipo do ano passado e o desse ano? Isso aí já vai ajudar nessa comprovação de estiagem? Sim. Esse que ele já está acostumado a fazer, quando o produtor é organizado, ele faz, né? A gente está presumindo isso, que tem muitas pessoas, muitos produtores que não fazem. Mas esse que ele está acostumado a fazer no dia a dia dele lá, ele é válido, ele tem força probante, acompanhado de outras situações que eu vou falar agora aqui. Então, veja bem, ele se cercando de documentos, reportagens sobre o clima da época que ocorreu a seca, né? Procurando no município se houve um decreto de emergência, alguma coisa nesse sentido, ele vai já ter um ponto contado de que ele está conseguindo resguardar a prova de que houve realmente a estiagem. Ponto. O que ele deve fazer em seguida? Pegar o engenheiro agrônomo dele, responsável pela lavoura, e fazer laudos diariamente. Esses laudos, eles são muito bem aceitos, tanto para a hora que você vai fazer um acordo extrajudicial, como na fase judicial também, onde vai ficar constatado que ele, produtor, agiu da melhor forma possível para ter um resultado, e que esse resultado não aconteceu por conta de um fato que não cabia a ele não teria escolha, ele não tinha como prever essa situação. Ok, ele fazendo esses laudos, ele pode pegar esses laudos junto com os outros documentos, planilha, decreto emergencial, pedir num cartório uma ata notarial. Essa ata é a que tem o maior peso, porque um notarial vai na fazenda dele,
e vai constatar que a lavoura está aparentemente prejudicada, avariada, que tem significativas possibilidades de perda, e com esses documentos aí, os fatos estão devidamente comprovados, ele não precisa preocupar mais. Leandro, por exemplo, na reportagem que nós acabamos de exibir, tem um ponto que eu estou falando do que eu fui lá e vi, da minha maneira leiga, aí eu quero que você passe a orientação para o produtor. Nós tínhamos ali 3 situações diferentes numa encruzilhada, que foram os milhos plantados em 3 datas diferentes. Um deles, com certeza, não tem recuperação, não vai produzir nada, não serve nem para silagem. É esse o momento já de levar esse notarial, ou ele precisa esperar aquela fase que seria de colheita? Não, agora. Nesta semana ele já pode? Ele já pode, ele pede, vai no cartório, pede para o notarial ir lá e fazer a ata, agora, imediatamente. Porque se passar algum tempo, esperar algo acontecer, ele pode perder ali a oportunidade de fazer a prova dele, entendeu? Então, assim, eu oriento o produtor a procurar imediatamente o cartório e pedir, solicitar essa ata. E aí, eu aconselho que o engenheiro agrônomo dele o acompanhe para poder mostrar como que está o estado da lavoura e o tabelião, o notarial, poder tomar as notas devidas. Então, ele pode fazer o registro com fotografias, o registro pluviométrico, a ata notarial. Sim. E, em seguida, o que ele pode fazer e deve? Isso já vamos para a fase lá da colheita. Certo. Guardar todos os documentos para comprovar a quantidade de grãos que ele conseguiu colher. Se conseguiu colher 10%, esses documentos eles têm que guardar, tomar o devido cuidado de guardar isso. Com todos esses documentos, o produtor não deve procurar a trading ou o banco para negociar. O que ele deve fazer primeiro é procurar um profissional especialista na área para informar o produtor quais são os direitos que ele tem diante desse cenário, quais as medidas que ele pode tomar, seja de forma extrajudicial ou judicial, para em seguida o produtor, tendo ciência desse cenário, poder iniciar uma tratativa com a instituição financeira ou com as tradings, tá? Então, esses seriam os passos básicos para ele fazer? Seriam os passos básicos, porque, por exemplo, tem muito produtor que já vendeu, pactuou contratos futuros e ele não vai colher nada. Como que ele vai fazer? As trades, nós sabemos que elas conseguiram nesse contrato multas altíssimas, pesadas. Ele vai pagar essa multa? Claro que não. Mas isso é um assunto para uma próxima, um outro momento. Eu acho que o importante agora é todo mundo se preocupar em fazer essas provas e se resguardar. Olha, e com certeza nós vamos voltar a falar nesse assunto, porque no próximo programa nós teremos que fazer uma abordagem mais ampla. No Sucesso no Campo acompanha, para e passo, os problemas e as soluções para o produtor. E durante esta semana vamos buscar mais informações e, se for o caso, trazer o Dr. Leandro outra vez no programa para falarmos sobre isso.